E é interessante perceber que ao ler o material, ao ler o seu livro, como tem muito detalhe, a gente vai comparando a maneira como a festa da padroeira se materializou aqui em Patos e a maneira como essa materialização cultural, jornalística também acontecia nas outras regiões. Por exemplo, os jornais, né, no caso daqui de Patos, você cita o jornal O Chuchu, né, que era tradicional durante o período da festa da padroeira, e eu percebo que também outras cidades, durante a festa da padroeira, uma festa tradicional da cidade, também criavam esses jornais periódicos, né? Esses jornais, eles tinham ali pequenas difamações, histórias que não eram necessariamente mentirosas, mas as pessoas aumentavam, né? E chegava a dar problema, né? Enfim. Hoje, com a internet, isso não existe mais, né? E eu posso lhe dizer o seguinte, a imprensa de Patos nasceu na festa de Nossa Senhora da Guia. Os primeiros jornais que circularam exatamente na festa da Guia. E, por outro lado, é bom que se frise também que os próprios jornais das festas chegaram a divulgar até os resultados eleitorais, em a parte séria também, né? A festa da Guia, não sei se você sabe, ela já foi realizada no mês de novembro, ela já foi realizada no mês de agosto, ela já teve período que ela foi de 26 de setembro a 6 de outubro, né? Então, de acordo com as épocas e os acontecimentos, ela trazia também, por exemplo, o jornal O Sertão é um dos primeiros jornais de Patos, né? Que foi idealizado por Miguel Sattler, e ele foi lançado exatamente durante a festa. O Tubarão, né, que era do 13, que era um grupo de pescadores de finais de semana que criaram ele. Então nós temos a Chaleira, nós temos vários jornais durante a festa, mas tinha a parte séria também do que era divulgado. Claro que a maior parte não era nem difamação, como você coloca, era mais diversão, né? Brincavam muito, principalmente com as figuras mais destacadas da cidade. Eu até participei ainda de jornais da festa. Eu fui sócio de Tereza Marinho no jornal Alicate, né? Lá da década de 80, né? Porque a gente também teve uma participação dentro desse contexto, né? Durante os 8 anos que eu trabalhei na Rádio Espinharas, eu também era o responsável pela transmissão da festa de Nossa Senhora da Guia, da procissão, como coloca aqui Padre Joácio. Muitas vezes eu subia com o hand-talk para a torre da igreja, para eu ter uma observação maior, porque os equipamentos da gente eram um tanto aquém, e a gente transmitia lá de cima, para você ter uma ideia, né? Ao ponto que a procissão ia sendo sequenciada, a visão lá de cima, você alcança praticamente todo o percurso, e a gente fazia essa transmissão, né? Era hand-talk, como eu disse a você, que nada mais é hoje do que um aparelho ultrapassado, mas é aquela velha história, né? Tudo dentro de um contexto, né? Então, eu diria a você que a festa de Nossa Senhora da Guia ela só tem crescido, né? Porque ela vem sempre numa ascensão, até porque ela cresce de acordo com a própria cidade. Mas ela já foi delineada em termos de período pela safra do algodão. Às vezes, quando o algodão era colhido, por exemplo, em agosto, ela chegou a ser antecipada por isso, né? Em setembro, quando o ano não era bom, se insistia. Por exemplo, a festa de 1914, né? Os jornais publicaram na época que ela teve um insucesso por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Então, que teve uma repercussão geral, como tivemos agora a pandemia e assim por diante, né? Então, eu diria a você que um dos pontos importantes da festa da padroeira é que foi dentro dela que nasceu a imprensa de Patos, né? Os primeiros jornais escritos foram lançados exatamente dentro do contexto da festa de Nossa Senhora da Guia. Tinha as brincadeiras, tinha a parte séria, e era muito bacana. Eu tive acesso a alguns desses jornais. E assim, galera que está nos vendo através das redes sociais da TV Sol, galera que está nos acompanhando através da Brisa TV, que está nos escutando através da Rádio Tabajara, é uma fonte de pesquisa fantástica. Inclusive essa história da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ocorre de 1914 a 1918, então quem busca, por exemplo, um bom tema para pesquisa, pode usar esses jornais como fontes, estudar, por exemplo, a história econômica da região a partir desses jornais publicados durante a festa da padroeira, né? Então, um material fantástico. Eu sempre venho dizendo, Damião, e você teve a oportunidade agora recentemente de receber uma premiação no Simpósio Internacional da Educação por conta desse projeto aqui, e até em nome da Fundação Hernando Sattler, eu agradeço muito, né, a você, a Romildo, né, por sempre estarem à disposição da Fundação. Nós temos, Padre Joácio, há 2 anos, uma coluna no jornal A União,
que semanalmente são divulgados textos em relação à cultura regional. E é um material riquíssimo de pesquisa, né? Por exemplo, essas 2 semanas abordamos um trecho do teu material sobre uma coisa que ninguém sabe aqui em Patos, né? Quem não conhece o material do Damião não sabe que foi a participação de patoenses na Guerra do Paraguai, né? Pois é. Então, assim, é um material de fato riquíssimo e nós precisamos cada vez mais valorizar, né, a história local e valorizar quem produz essa história, né? É muito essencial isso, né? Pois é, eu acho que tudo tá muito ligado, né? Se você vem observando o transcurso da história, muitas vezes algumas pessoas me perguntam sobre determinados assuntos porque dizem que não está no livro. Eu digo, não, ele está no livro em algum outro assunto, né? Porque é como diz o outro, uma coisa puxa efetivamente a outra, né? Mas eu diria que se você vai realmente para os registros da história, Nossa Senhora da Guia é responsável por praticamente tudo, né? Porque tudo está em torno, né? Tudo começa exatamente por esse ponto, né? Tanto é que eu historiei todas as religiões, como você viu, os espíritas, né? Os evangélicos, os afros, tudo, enfim, né? Mas se você vê a religião católica, ela chega aqui praticamente no início de tudo, né? Lá de 1700, né? Talvez até antes disso. E os evangélicos já vão chegar no século XX, né? Praticamente no século XX, que foi a segunda religião que chegou. Então tudo gira em torno, não tem para onde correr. A gente vem falar aqui sobre a festa de Nossa Senhora da Guia, a gente tem que ir buscar tudo lá a partir da origem da cidade, né? Até porque, é como diz o outro, eu acho que não só Patos, mas todas as cidades que nós temos conhecimento aqui no nosso entorno, nasceram em torno de uma ermida, né? Porque o povo naquele tempo, Padre Jorge, queriam morar mais perto de Deus, né? E a igreja, naturalmente, era o ponto mais referencial. E o marco, praticamente uma missa. Celebrada a missa, ali já começava a construção da igreja e, consequentemente, as casas que eram construídas ali em volta, né?